Pessoal, terminando esse vídeo, veio aquele meteoro. Não é bomba, é meteoro, eu sei. Já tá parecendo um clichê o que eu venho falando aqui todos os vídeos. Mas se tu não acredita, fica até o final e depois comenta aqui embaixo. Pessoal, eu confesso pra vocês que eu não tô entendendo mais nada e eu preciso muito da ajuda de vocês aqui embaixo. Bom, vocês viram aí que deu toda essa confusão com o Bolsonaro, o Silas Malafaia. O Bolsonaro veio dizendo que ama o Silas Malafaia depois de tudo aquilo que ele chamou ele de covarde, omisso, porcaria de líder. Bom, vocês viram aí, né, gente? Tudo meio fora do comum, assim. Ele acabou utilizando esses termos para o Bolsonaro, que amenizou. Só que o Bolsonaro acabou dando uma entrevista hoje pela manhã. Mas antes de eu trazer com detalhes o que foi essa entrevista e tudo que o Bolsonaro falou sobre Malafaia, eu tenho que relembrar que no vídeo anterior o Malafaia disse que depois dessa treta toda, ele até deu risada, né, gente? Que ele já conversou com o Bolsonaro, que as pessoas não sabem nada, onde já se viu, o povo não entende nada que tá acontecendo. Deu risada, né, gente? É aquela risada meio sarcástica. O senhor chegou a falar com o Bolsonaro após a entrevista? Como está a relação? Eu falo com ele. Eu mandei a mensagem pra ele, ele mandou outra pra mim. Eu tenho pena do povo que se mete onde não sabem e onde não entendem. Só que o Bolsonaro desmentiu hoje pela manhã. Ele disse que não falou mais com o Silas Malafaia. Gente, sério, essa história não tem fim. Eu vou trazer com detalhes, tem muita informação importante nesse vídeo. Então já curte, comenta e compartilha, porque o Debate em Foco, ele tá no ar. Pessoal, já vamos direto pro assunto, tem muitas outras informações, mas eu preciso tratar dessa com vocês que, olha, pra mim já entrou num nível bizarrice. Bom, vocês viram toda aquela campanha que o Silas Malafaia fez contra o Marçal. Independente se o Marçal estava certo ou não, ele abandonou o Rio de Janeiro, foi pra cima do Marçal, a gente viu, agora é Boulos no segundo turno. Mas o assunto não é esse, gente. Eu achei um tanto quanto bizarro, porque apesar do Silas demonstrar que ele não se preocupa aí com redes sociais, no canal oficial dele do YouTube, a gente pode ver, gente, que após toda essa confusão que deu, após o Bolsonaro dizer que ama ele ainda tá postando coisas lá no canal dele e que nada mais são do que cortes da entrevista que ele deu pra Mônica Bergamo e que deu toda essa polêmica. Gente, olha isso daqui. Ele postou há 23 horas atrás esse corte. E qual é o corte, gente? Olha no canal oficial dele no YouTube. Pra quem tá duvidando, entra lá, tá? É o canal oficial onde tem 1,9 milhões de inscritos e que ele posta aí diariamente. Ele postou lá um corte com a cara do Bolsonaro aqui e com o título: "Que porcaria de líder é esse?" Pessoal, sério que isso aqui é um amigo do ex-presidente, um aliado? Bom, no meu ponto de vista, pra quem tem um aliado desse, não precisa de inimigo. Acontece que o que tem nesse vídeo, gente? Nada mais, nada menos do que o corte dele da entrevista com a Mônica Bergamo. Sim. E aí a gente pensa, né, gente? Não, mas espera um pouquinho. Isso aqui ele falou ainda no calor do momento, né? Ele vai parar de fazer essas bagunças aí. Não, gente. Olha o que ele postou há 40 minutos atrás que eu tô fazendo esse vídeo. Sim. Mais um corte da entrevista dele com a Mônica Bergamo. E qual é o corte, gente? Onde ele revela uma intimidade com o ex-presidente Bolsonaro, que nada mais é do que Bolsonaro chorou quando estava perto de ser preso. E, gente, no meu ponto de vista, é uma entrevista nojenta. Para quem não viu essa entrevista, bom, é nojenta, porque a gente percebe que a Mônica tá tentando tocar uma gasolina ali, e ele todo, né, cheio de si, com aquele ego, não sei o quê, ele vai lá e toca fogo no negócio, gente, sério, é lamentável isso. Pra mim o Silas Malafaia, olha, bom, o Sebastião, o desembargador, ele já falou ontem, né, gente, eu trouxe pra vocês aqui, pra ele é ex-pastor. Meu ponto de vista, olha, é mais ou menos isso, tá, gente? E não para por aí, pessoal. Ele respondeu a um dos filhos do Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro, que havia dito que roupa suja se lava em casa. Quando o Malafaia, ele citou ali uma intimidade, dizendo que o Bolsonaro chorou, né? Que inclusive vocês viram que virou um corte aí no canal do Silas Malafaia. Pois bem, ele respondeu ao Flávio Bolsonaro. Olha o que ele respondeu, gente. Eu não lavo roupa suja em casa. Primeiro, porque não tenho casa com Bolsonaro para lavar roupa. Segundo, porque eu sou o maior apoiador do Bolsonaro. Nas horas difíceis, estive ao lado dele e concedi a entrevista para dar um choque de realidade, para ele acordar. Por isso eu expus publicamente a minha opinião.
E sabe o que eles não entendem? Que, como eu critico, na hora em que eu apoio, a minha voz tem força e crédito muito maiores. As pessoas sabem que eu não sou bolsomínio nem bajulador. Por isso, a minha voz se torna poderosa para ajudá-los. E ainda, pessoal, quanto às maiores críticas que ele recebeu, ele diz que são de bolsomínias, viúvas de Pablo Marçal, que agora querem tirar proveito em cima da minha fala para bajular o Bolsonaro. Bom, o Silas Malafaia não se preocupa com o que a gente vai falar, então tá aí, gente. Eu tô falando com vocês e explicando tudo o que tá acontecendo. O que eu vou trazer para vocês aqui agora, então, é o Bolsonaro, que esteve hoje pela manhã na Auriverde, né, que é um programa também diário aí de notícias, informações e tudo mais. E eu vou ler para vocês agora, na íntegra, tudo o que ele falou e que diz respeito a Silas Malafaia e o Pablo Marçal. E olha, agora ele foi um pouco mais, digamos assim, esclarecedor, porque, gente, eu não engoli aquela declaração do Bolsonaro dizendo que amava o Silas, tá, gente? Eu fiquei pé da vida. Eu disse, olha, tá assumindo o papel de covarde mesmo, né, gente? Pô, o Silas... Ah, não, mas ele queria amenizar, ele não queria confusão. Tá, beleza, não precisava ter confusão nenhuma, mas diz, pô, o cara pisou na bola, né? Dá uma acalmada, não é assim. E aqui, pra mim, ele foi um pouco mais esclarecedor, e é o que eu vou ler pra vocês agora. Bolsonaro, então, diz, abre aspas... Bom, agora que você falou do Malafaia, olha, o Malafaia foi quem fez o meu casamento há 17 anos. Sempre conversei com ele. Ele tem um gênio explosivo, uma visão muito boa das coisas. Mas, como todo ser humano, às vezes ele pisa na bola. Ele queria que eu entrasse na briga com ele desde o começo com o Pablo Marçal. O que aconteceu com o Marçal até setembro de 2022 é que ele atacava em mim dizendo: a diferença do Lula para o Bolsonaro é um dedinho. Eu já conheço o cara de muito tempo. Todos que se apaixonaram agora achando que ele é puro, que apareceu no mercado como se fosse a virgem dos lábios de mel, se enganaram. Ele não tem uma trajetória de defesa da direita. Isso não existe. Apesar dele falar que conheceu a esposa virgem, que é o marido de uma única mulher, ele é dúbio quando fala sobre sua conversão. O último contato que tive com ele foi há uns 2 ou 3 meses, em um apartamento, aqui em Brasília, só nós dois. Conversamos e ele pediu conselhos sobre algumas questões. Mas claro, em uma conversa de 1 hora, você não consegue falar tudo. Saiu dali... Há 2 horas depois, um colega me trouxe a notícia de São Paulo, dizendo que eu não iria apoiar Nunes, e sim, o Pablo Marçal. Quando o estado de São Paulo publica uma notícia assim, rapidamente se espalha pelo Brasil todo. A ideia que chegou para o Brasil foi que eu estava com o Pablo Marçal e não com o Nunes, apesar de eu ter indicado o vice Melo Araújo. A partir desse momento, ele perdeu a oportunidade de diálogo. E ele é assim, como ele mesmo diz, é o cara que faz e depois pede desculpas. Isso atraiu parte da direita, especialmente a mais jovem e apaixonada para o lado dele. E qualquer um que falasse contra isso estaria falando contra o Bolsonaro. A partir daí, o Silas Malafaia entrou de voadora, não me defendendo, mas apontando os furos do Pablo Marçal, que são muitos. Não estou falando de corrupção, mas da dubiedade de suas palavras. Tem até vídeo dele dizendo: nem eu mesmo acredito no que falo. Ele queria me atacar de maneira discreta, mas pelo compromisso que eu tinha com Melo Araújo, eu fui mostrando os valores do nosso lado em vez de atacar o outro lado. E o Malafaia não gostou. E depois do primeiro turno, ele resolveu entrar com tudo, dizendo que eu preciso aprender a ser homem, que eu sou fraco, frouxo. Pelo amor de Deus, eu não vou entrar nessa briga com o Malafaia. Sempre foi muito importante para nós. Não conversei nem por telefone com ele depois disso. Talvez eu converse se ele ficar mais calmo. Ele que deveria me pedir para ficar calmo como pastor, e não o contrário, né? Porque afinal, qualquer briga nossa aqui hoje fortalece o pessoal em São Paulo. Ponto final. Então tá aí o posicionamento do Bolsonaro, né, gente? Pelo menos dessa vez o Bolsonaro, ele acabou deixando alguns pontos mais claros. Do tipo assim, cara, não vamos nem entrar nessa briga aí, porque senão isso aí só vai prejudicar realmente a direita e quem vai sair favorecido com isso é o Boulos. Ainda acabou desmentindo o Malafaia, né, pessoal? Dizendo que ele não conversou mais com o Malafaia nem por telefone depois disso. Já o Malafaia, como vocês puderam ver ali, acabou dando risada, dizendo que as pessoas não sabem, que eles trocaram mensagens, inclusive, depois. Bom, eu quero saber a opinião de vocês aqui embaixo. Agora, gente, bomba, não, nem diria que é bomba, é meteoro. Vocês estão sabendo de tudo que está acontecendo, né, gente? Sobre aquelas questões das decisões monocráticas do STF e que passou na CCJ. Ou seja,
A ideia do Congresso é diminuir aí poderes, digamos assim, do STF, em que com uma canetada eles podem acabar aí decidindo algumas questões. Gente, isso tá dando um rebuliço e que eu vou trazer no detalhe para vocês a partir de agora tudo que tá acontecendo. Então fica comigo até o final do vídeo, porque o Barroso, presidente do STF, acabou de dar uma entrevista, olha, um tanto quanto polêmica, eu diria. Vem comigo pra tela. Pessoal, deixa eu só trazer rapidamente essa informação pra vocês, antes que alguns acham que é só a direita, né, que acaba se atrapalhando. Não, pessoal, lá na esquerda também tem, só que como o público lá é menor, pouco se divulga. Às vezes sai alguma coisa e eu vou trazer pra vocês agora. Bom, o Boulos, ele acabou dando uma entrevista aí bem polêmica, aonde ele agradece o apoio do Alckmin, o vice-presidente do Lula, mas ele disse que não o elogia nem amarrado. E não só isso, gente. Ele discorreu no vídeo aí, fazendo alguns ataques aí ao Alckmin, falando sobre o péssimo governo que ele teve em São Paulo, que ele inclusive falou por diversas vezes aí com a Glaze e com o Lula na época que ele não queria o Alckmin de vice do Lula, que ele, né, sugestionou isso, apontando aí vários defeitos e problemas do Alckmin. E eu confesso pra você, gente, numa briga entre Boulos e Alckmin, eu torço pela briga. Briguem, desgraçado. Pessoal, agora vamos a esse assunto que é de extrema importância. Ontem, na Comissão de Constituição e Justiça, lá na Câmara dos Deputados, ela é presidida pela Carol Detoni, do PL Santa Catarina. Pessoal, o que aconteceu, tá? Foi aprovado algumas PECs, alguns textos aí, que limitam os poderes do STF e ampliam a possibilidade de impeachment de ministros. Gente, isso aí foi como um balde de água fria lá no STF. E aí acontece que foram aprovados aí com votações como, por exemplo, essa, de 38-12. E com isso, então, obviamente que ligou um sinal de alerta lá no STF, porque, por exemplo, dentro desses textos, acaba limitando aquelas chamadas decisões monocráticas, que com uma canetada, um ministro do STF conseguia, né, acabar tomando alguma decisão. Agora parte para o plenário da Câmara, para que essas PECs então sigam. Só que isso aí já reverberou dentro do STF, isso é claro, né, gente? E com isso, já saiu uma matéria, né, pessoal? Ministros do STF avaliam que pacote contra a corte é inconstitucional e deve ser derrubado se chegar ao judiciário. Gente, deixa eu dar alguns detalhes, tá? Porque isso aqui é um assunto extremamente importante. Bom, acontece, gente, que então essa PEC, que nada mais é do que uma proposta de emenda à Constituição, não foi bem vista pelo STF, né? E obviamente que também não pela esquerda. Na avaliação de integrantes do STF, as propostas, caso aprovadas, devem acabar sendo alvo de questionamentos da corte, a quem cabe dar a palavra final sobre o tema. Ministros entendem ainda que as PECs têm o chamado vício de origem e que, por não terem sido propostas pelo Supremo, não podem atingir questões internas do Judiciário. Observam ainda que as propostas ferem o princípio da separação de poderes. Ministros lembram que uma das propostas, a que limita as decisões individuais, já foi alvo de um mandado de segurança. Olha só, gente, se não seria a esquerda, né, tentando derrubar aí as PECs. O processo foi apresentado pelo deputado Paulinho da Força. O Paulinho da Força, esse que tá aí com o Nunes como aliado em São Paulo e que falou que não precisa do Bolsonaro no segundo turno agora. Esse aí mesmo. Ele pede que seja interrompida a tramitação da PEC na Câmara. No último dia 7, o ministro Nunes Marques, relator do mandado de segurança, pediu informações ao Congresso diante da iminente análise do tema pelos deputados. No pedido, Paulinho da Força argumenta que a proposta analisada no Congresso fere a cláusula pétrea da Constituição que prevê a independência e separação dos poderes. Tá aí, gente, eu vou trazer para vocês agora a palavra do presidente Roberto Barroso, que já se mostrou aí que não está nada satisfeito com essa PEC. Eu vou trazer detalhes agora nas falas dele. Olha a chamada, gente. Não se mexe em instituições que estão funcionando. Se o propósito de uma Constituição é assegurar o governo da maioria, o Estado de Direito e os direitos fundamentais, e se o seu guardião, o da Constituição, é o Supremo,
chega-se à reconfortante constatação de que o tribunal cumpriu o seu papel e serviu bem ao país nesses 36 anos de vigência da Carta de 1988. Nós decidimos as questões mais divisivas da sociedade brasileira. Num mundo plural, não existem unanimidades. Porém, não se mexe em instituições que estão funcionando e cumprindo bem a sua missão por injunções dos interesses políticos circunstanciais e dos ciclos eleitorais. Nós aqui seguimos firmes na defesa da democracia, do pluralismo e da independência e harmonia entre os poderes. Tá aí, né, pessoal? Nas palavras do presidente Barroso, não se mexe, né, no que está funcionando, né, gente? É isso aí, né? Tá funcionando. Agora não sei pra quem, mas tá. Pessoal, o que será que vai acontecer agora? Eu tô com essa dúvida e eu quero o comentário de vocês. Bom, a gente vai mudar um pouquinho de assunto, mas nem tanto. Olha só, gente, a bomba que acabou de cair e ser divulgada. Pessoal, eu até retiro o que eu disse. Eu acho que não foi bomba, foi um meteoro. Olha isso aqui, gente. Polícia desmantela esquema de tráfico que abastecia servidores do STF. A investigação evidenciou a existência de uma rede bem organizada de distribuição de drogas. As transações ocorriam por meio de WhatsApp. Eu vou ler rapidamente para vocês a matéria, porque já tem mais uma aqui que dá mais algumas outras informações que vocês vão querer saber. A Polícia Civil do Distrito Federal desencadeou uma operação nas primeiras horas desta quinta, ou seja, hoje, dia 10 de outubro, para desmantelar uma organização criminosa especializada no tráfico de drogas. Os 4 suspeitos alvos da Operação Shadow abasteciam com cocaína e maconha servidores e funcionários terceirizados do Supremo Tribunal Federal. As transações entre traficantes e usuários eram feitas por WhatsApp. Coordenada pela 5ª Delegacia de Polícia, a operação foi resultado de aproximadamente 1 ano de investigações, durante os quais foram identificados 4 principais alvos envolvidos na distribuição e no fornecimento de drogas para servidores e colaboradores de órgãos públicos, entre eles o STF. A ação cumpre 5 mandados de busca e apreensão e 4 de prisão, nas regiões de Samambaia, Ceilândia e Águas Lindas. A investigação evidenciou a existência de uma rede bem organizada de distribuição de drogas, que abrangia várias localidades e, para facilitar o tráfico, utilizavam recursos como grupos de WhatsApp e transferências financeiras. A deflagração da operação contou com cerca de 50 policiais, inclusive equipes de divisão de operações especiais, o DOI, e apoio de cães farejadores. E não para por aí, gente. Olha só uma outra informação que surgiu agora há pouco e que dá conta de que foi pego um caderno dos traficantes e que tinham apelidos para pessoas que recebiam, então, essas drogas. Vejam só. Mijão, batata, minhoquinha. Traficante tem lista com clientes do STF. Traficante guardava um caderno com os nomes e pagamentos dos clientes. Havia também o Leozinho, Limpeza e Tairone. Vou dar mais alguns detalhes. Apontado como intermediador entre fornecedores de maconha e servidores do Supremo Tribunal Federal, o STF, o eletricista Douglas Ramos da Silva guardava um caderno com os nomes e pagamentos dos clientes. A lista foi encontrada por investigadores da 5ª Delegacia de Polícia em setembro do ano passado, durante a ação que levou o traficante à prisão. E na manhã desta quinta, então, dia 10, os policiais foram às ruas, desta vez à procura dos fornecedores dos entorpecentes. Tá aí, gente, então, olha só que bizarro, né, gente? Bom, e terminando o vídeo, mais uma atualização para vocês. Dessa vez, o Marcel Van Hatten, combativo deputado federal, ele postou o seguinte, em cima de uma fala do Gilmar Mendes que a gente vai ouvir na sequência. Chora mais, STF, a mim não comove. Aliás, só aumenta a necessidade de dar velocidade na tramitação dos projetos para limitar os poderes da corte, onde já se viu homens adultos de toga passarem a tarde inteira em plenário resmungando, atacando o Congresso Nacional. Vexame. Tudo isso em cima das falas do Gilmar Mendes. Olha só o que ele disse, pessoal, agora há pouco. Este tribunal, como Vossa Excelência também acaba de enfatizar, valorizou a democracia, valorizou a normalidade institucional e soube sempre
valorizar a política, entendendo que sem política não se faz democracia. Se a política voltou a respirar ares de normalidade, isto também se deve à atuação firme deste tribunal. E o tribunal não fez nada mais, nada menos do que o seu dever de defender a democracia, o Estado de Direito e os direitos fundamentais. Tá aí, pessoal, nas palavras do ministro Gilmar Mendes, a política voltou a respirar ares de normalidade. E isso se deve graças também ao Supremo, pessoal. Tá aí, ministro Gilmar Mendes, gente, e que olha, esse assunto deve dar o que falar. A Globo tá ferrenha, gente, indo contra essas PECs aí. Já tem matérias deles e que eu devo trazer num próximo vídeo, porque esse aqui já tá muito longo, gente. Não se esquece, curte, comenta e compartilha. Quer apoiar o canal? Clica aqui embaixo, seja membro. Vira um apoiador do canal aqui por R$ 7,99, gente. Tu vai estar contribuindo com o trabalho diário. Muitos vídeos e informações para vocês aqui em primeira mão. Fechou? Eu vou ficando por aqui, mas fica atento, pessoal. Logo mais já tem um vídeo novo aqui no canal Debate em Foco.